acho que o nome caboclo, porque eles são das matas, eles são das matas fechadas, mata cerrada, né? E são os caçadores, jogador de flecha. Tem uns índios também que jogam cravinote, as espingardinhas que eles fazem manual. Dentro do candomblé e na Umbanda sempre foi, desde o começo do mundo que existiu Umbanda no Brasil, que sempre cultuou caboclo. Mas assim, os caboclos mais cultuados na Umbanda no Brasil foram a Cabocla Jurema, a Cabocla Jussara, Sultão das Matas, Tupinambá e os boiadeiros, vaqueiros. Mas no geral, todos os caboclos são de Oxóssi. Vem na linha de Oxóssi e de algum rompimato. Juremeira, porque existe um índio Juremeira e tem a Índia Jurema. O índio Juremeira é jogador de flecha. E tem a Índia Juremeira, que ela também é frecheira, que ela carrega ela andava com a onça, porque nem a onça pegava ela no mato. A onça tinha medo. A onça respeitava ela, tinha continência a ela, porque o poder que ela tinha, que ela foi cruzada com 11 anos, como a caciquinha jogadora de flecha, ela tinha aquele poder que ela podia sair para qualquer mata fechada, que nada atingia ela. Até mesmo as onças gemia, mas não atingia ela. Por isso que na imagem dela tem uma onça. Porque as onças são amigas dela, como foi de Xangô com o leão. Todos foram ser humano, todos como nós. Eles desencarnaram a carne deles, mas o espírito deles existe. E o dom deles está no espírito deles. Eles vêm em terra como caboclo, como tem muita religião que chama encantados, guia de luz, né? Chama até guia de luz. Eles vêm de acordo ao seu pedido que você faz. Você está incorporado com um caboclo, eu preciso de um passo, ele vem e me dá um passo. E eu já sinto um alívio. Ele passa uma folha, eu já sinto um alívio. Então, o caboclo significa tudo de bom para um terreiro de candomblé, umbanda ou qualquer religião que seja do axé. Porque os índios não só têm 2000 anos, os índios são do tempo dos fariseus. Os índios têm muitos anos, porque os caboclos, eles têm vários nomes, tem vários caboclos, né? Na linha do boiadeiro mesmo tem uns 3 Zé. Zé Catingueiro, Zé Navisala, né? Tem uns 4 Zé. O meu caboclo boiadeiro é Zé Mineiro. O boiadeiro que eu carrego é Zé Mineiro. Mas tenho o caboclo gentil, que é de Minas também. Todo terreiro de candomblé tem um caboclo. Todo terreiro de umbanda eles cultuam um caboclo. Cultua o sultão, cultua o boiadeiro, cultua a laje grande, cultua o sete frecha, cultua Jussara, cultua Dandara, né? Cultua Iara, porque cada orixá rege o seu caboclo. Agora Oxóssi que é todos os caboclos, porque ele é o patrono dos caboclos. Oxóssi é o patrono dos caboclos, como sincretizado como São Sebastião. Cada orixá tem o seu caboclo. Agora vai de cada dono, né? Vai da cabeça de cada um. Se você é um filho de Oxóssi, o caboclo que Oxóssi aceitar que vai manifestar em você, é esse que você carrega. Que seja da tribo de Tupinambá, que seja de Sultão, que seja de Laje Grande, que seja de Sete Frecha, que seja de Serra Negra, que seja de Ventania, que seja de Pena Vermelha, que seja de Pena Roxa, que seja de Pena Verde, que seja o Ogum Rompimato. O Ogum Rompimato também é um caboclo. O Ogum da Mateana também é um caboclo. Os caboclos de pena, eles vestem pena. Já na linha do vaqueiro, que andava que eram os cavaleiros, né? Que andava nas serras fechadas, montado nos seus cavalos, então eles vestiam couro, vestia gibão, jaleque, chapéu de couro e as botas de couro, né? E eles eram os cavaleiros, mas era índio. Eles eram índios, eles não era patrão, não era dono de fazenda.
certo? Eles eram, mas tinha o patrão, mas eles era vaqueiro. Então eles não podiam ir para o mato vestido de pena. Eles vestiam couro, jaleco de couro, gibão, bota de couro, chapéu de couro, certo? As botas de couro, as botinas, além dos gibões, eles calçavam as botinas. E os índios, para ir para o mato caçar, eles iam com os penachos, com as penas. Por isso que usa a roupa de couro, que é do couro do boi, né, que eles fazem, e a roupa de pena. Mas eles também eram índios. Os boiadeiros, os vaqueiros, são índios. Eram os cavaleiros que andavam de serra, nas serras fechadas, nas matas fechadas. São importantes porque eles são da cura, eles que conhecem as insaba com Osânia. Se Osânia é do mato, Osânia é a dona das folhas. Então, se não tiver um caboclo para cura em um terreiro, como que vai funcionar? Como que vai ter a folha? Como que vai para o mato agradar a Osânia para poder pegar uma insaba? O caboclo é quem, às vezes, tem muito terreiro que o caboclo quer ver rezar uma macia para você tomar, um banho para abrir seus caminhos. O caboclo, às vezes, vem para... O caboclo são curandeiros. Eles conhecem a medicina florestal. Cada árvore dessa tem um dono. E eles conhecem a cada dono. E cada árvore dessa tem um oxidante, tem um anti-inflamatório, tem uma vitamina. Então, eles são importantes de todas as religiões. Umbanda, Candomblé, Queto, Angola, Jejo, Tambor de Mina, todas as religiões do axé, o caboclo tem grande fundamento na casa. Não são orixás, são egum. Caboclo não é orixá, caboclo é egum. Mas são os egum do bem, não é egum zambeteiro. São uns egum que eles trabalhou no passado, hoje eles descem espiritualmente no corpo do ser humano, mas para fazer o bem. Para curar, levantar, descarregar, abrir caminho e os demais. Porque eu já nasci virando caboclo. Meu caboclo já vinha. Com 3 anos de idade, ele já vinha. Com 7 anos, eu já passava folha. Quem passava folha? Quem me ensinou a rezar? Foi eles. Com 10 anos eu já tirava ebó. E meu caboclo que atendeu até 87. De 75 até 89. Ele atendeu. Porque eu fiz a obrigação em 87 e 2 anos a minha mãe de santo ainda deixou eu trabalhar porque eu ficava mais dentro de casa cumprindo as regras, né? E o sultão vinha e fazia as consultas das pessoas. Comecei as consultas com o sultão da mata. Porque o meu sultão, ele é curandeiro, conhece da cura, cuidava muito das crianças, eu rezava muita criança, e os idosos, para dar cura a AVC, ele que me ensinava, para tirar a bebida, ele que me ensinou como eu preparar, porque a primeira bebida que eu tirei foi do meu pai, que ele bebia, caía na rua, eu tirei a dele, porque eu acho que se o seu caboclo, o seu orixá não ajudar você, seu pai, sua família, ele vai ajudar os outros. Dependendo também da família querer, porque se seu irmão não querer, aí não pode ter o axé. Mas caboclo tem seu amuleto, tem seu axé. Caboclo tem. Os índios, eles têm um amuleto. E muito bom. Meu caboclo é sultão da mata. Ai, tudo. Tudo. Tudo de bom. Na minha saúde, no meu equilíbrio mental, espiritual, carnal. Tudo de bom. Para mim e para os filhos que vinham a mim, eu recorro a ele, tiro uma folha, uma insaba, preparo um chá, preparo um banho, faço uma pomada de folha, que eu sei fazer a pomada de folha, que ele me ensinou. Ele me ensinou. Então, sultão da mata e o vaqueiro que eu carrego é tudo de bom. A Jussara, a Jurema, o Laje Grande, seu Sete Serra e seu Sete Frecha. Seu Pena Verde, seu Pena Branca, porque eu cultuo vários caboclos nessa terrinha sagrada que eu tenho aqui. Eu chamo por eles, que eles são tempo, eles vivem no ar e eles me recorrem. Mas o sultão é o meu caboclo de frente, é o meu caboclo. E
eles todos. Todos eles. Gratidão a todos, axé. Cheito marumba cheito, cheito na visala, cheito meu caboclo. Todos os orixás são africanos e os caboclos os índios são brasileiros. Mas todo que vai fazer a obrigação do santo, ele com 6 meses faz a obrigação do caboclo. Ele não está mostrando a presença junto com os africanos? Ele está mostrando. Porque se um terreiro não tiver um caboclo, não pode afirmar um caboclo do filho. Todos cultuam o caboclo. Tem muito terreiro que às vezes até não pode não querer se misturar, mas tem que ter mistura. Não existe um terreiro que tenha para ter quisila com caboclo. Porque se não tiver o caboclo, como que vai trabalhar? Um terreiro só vai para frente se tiver os guardião e os caboclos. Tem que ter. É negros e os indígenas. Por que tem o 2 de julho em Salvador? Por que tem a festa deles? Porque foi a data comemorativa dos índios, o dia do índio no Brasil. A liberdade deles, de parar de querer atacar eles, de querer tirar as aves deles, né? Porque eles tiravam a madeira, acabando o ambiental deles. Os ricos querendo tomar as terras deles. Aí tiveram essa liberdade deles estar no canto deles em paz. Vêm para ensinar, porque eles têm doutrina, eles são sábios. Os índios, eles são sábios. Na parte assim da cura, de folha, de resina, de árvore, até mesmo os animais. Eles sabem os animais, o que é bom, o fígado para que é, o rim do animais, que eles faziam as curas deles. Né? Ensina sobre a vida. São conselheiros, são curadeiro e são conselheiro também. Eles são conselheiros. E eles têm o dom de falar também o seu presente, um pouco do seu passado, um pouco do seu presente e um pouco do seu futuro. Porque eu trabalhei, o meu caboclo trabalhou comigo. Ele incorporava em mim e a pessoa sentava e ele dizia, se tem cura, tem. Se não tem, não tem. Vai para o homem de branco, que era o médico. E se tivesse cura, ele dizia tem. Eu pegava o paciente e botava na minha casa, na cama, e ia fazer os banhos, as coisas que precisava. Gente de cirrose que o médico disse que hoje é hepática, já curei muito hepática. De AVC, já curei muito AVC. E quem me ensinou? Os caboclos. Não foi só sultão, foi os caboclos e as caboclas que me davam o dom. Porque de hora em hora eu saía fora no meu quintal, quando eu morava na rua, sempre teve planta de cura, e aqui, aí que teve planta. Aí que tem planta. E eu fazia um remédio. Uma mesinha, como fala. Né? Porque os antepassados falavam chá. Mesinha. Hoje eles falam chá. Mas nos índios chama mesinha. A cura do índio. A cura da Índia. Ó, as cantigas é a saudação a eles. Tem umas que eles mesmo traz e tem umas que a gente mesmo faz. Eles ensinam como fazer. Porque eu tenho as cantigas dos caboclos que não tem em YouTube, que não tem nas outras casas. E se eles copiarem, não tem problema. Não tem problema. Se eu cantar um ponto que canta em outra casa, eu não estou copiando, eu estou louvando aquele caboclo. Então essa é a verdade. A cantiga é um elogio a eles, é um agradecimento. E eles gostam da cantiga para eles fazer o samba deles, os batuques, né? Cantar para eles, se eles dançam. Eles gostam eles têm a dança, eles têm o sapateado deles.
Como o orixá tem o quebra-prato, o caboclo também tem as piegas, tem o sapateado deles. Eles têm o gincá deles, eles têm o zilaro deles. Então, né? Eles são homenageados com as cantigas que a gente canta para eles, agradecendo e pedindo mais. E eles ficam satisfeitos. Se é o caboclo de pena, ele vai no dia da comemoração, justamente aqui na Bahia, 2 de julho, que os terreiros festejam. Quem é caboclo de pena, bota a coroa de pena, o penacho de pena, mesmo por cima de um caçolão, sabe? Veste um tipo assim, estampadão, né? E faz essa correntinha aqui, ó. Faz a correntinha por cima do caçolão, do penacho. Às vezes eles fazem assim também, ó. Faz assim. Aí faz isso. Porque faz 6, né? 6 é a conta de Oxóssi. Aqui só deu para eu fazer 3. Então eles fazem isso aqui. Mas o penacho está aqui. O caçolão está vestido caçolão. E o penacho nas braceletas e a pena na cabeça. E tem uns que não carregam a pena. Pega um turbante, enrola bem enroladinho e faz tipo a coroinha. Que é o vestimento do caboclo. Agora, os vaqueiros é jaleque, gibão, às vezes é completo. E chapéu de couro. Na linha dos boiadeiros, é chapéu de couro. Não bota penacho, bota chapéu de couro. Usa a pirata, tem muitos que dançam com a pirata. Tem o caboclo laçador, tem o vaqueirinho de Deus do céu, que eles usam também uma corda na mão. Eles dançam com a corda. Vai vestir a pena em um vaqueiro? Vestir a pena em um boiadeiro? Não. Mas são índios. Todos são índios. O boiadeiro, o vaqueiro, todos são índios. A diferença é porque o vaqueiro foram os cavaleiros da Mata Cerrada. Estava no cavalo e ia pegar os bichos grandes na boca da mata. Mas todos são índios. Significa, assim, afro-indígena. Porque se nós recebemos o orixá, são africanos, e nós recebemos o índio brasileiro, por que nós não vai? Por que não é significante? São significantes. São importantíssimos. São importantes. São afro-indígenas. Porque os orixás cultuam os caboclos brasileiros. Por exemplo, o orixá que é africano aceita o caboclo que é brasileiro, que é indígena, que é índio. Todo orixá tem o seu caboclo. Todo orixá tem seu guardião. E os caboclos não é indígena? Não são brasileiros, os orixás não são africanos? Então se ajuntou 2 almas num corpo só.